dois canais ao mesmo tempo. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Tem bastante gente já aqui na sala, bastante gente chegando. Pessoas super queridas, muito obrigada mesmo pelo prestígio. Várias pessoas queridas, amigas por aqui. E hoje a gente está com esse encontro muito bacana. Eu falei tanto que estava imperdível, tá mesmo imperdível, né? Com a doutora Adriane, uma grande amiga nossa, e o Mônaco, como convidado também, de DPO Center todo aqui, o Júnior, que daqui a pouco aparece. Grande parte de vocês já conhece a doutora Adriane Lima, porque é uma sumidade aqui na área. Mas para aqueles que não conhecem, a doutora Adriane Lima é advogada, é DPO, é mestre, diretora do Comitê Jurídico e membro fundadora também da Agência Nacional de Profissionais de Proteção de Dados, a ANPPD. Ela é professora universitária, ela é coautora do livro Encarregados, DPO, que já fica aqui essa deixa que quem quer conhecer um pouco da vida do encarregado, de DPO, como fazer para ser para atuar e etc. Este é o livro da doutora Adriane. Isso, dá para aproveitar e tirar até, fazer um print aí da tela. Eu super recomendo, de fato, é uma obra incrível. Obrigada, Adriane, por estar com a gente de novo. Obrigada pelo convite, Raquel, obrigada ao Dirceu, também um grande prazer estar aqui com o professor Wellington, também tem uma grande participação no contexto de proteção de dados e privacidade, né? E também a Juliana, né, Juliana, de estar com você novamente aí. Muito obrigada, viu? Obrigada. Hoje a gente tem, então, também o Wellington Mônaco, né? Professor Mônaco, que todo mundo conhece, que é especialista em governança e proteção de dados. Grande professor, né, Mônaco? Professor, doutora Raquel, por favor, que é isso? Professora é a doutora Adriane. Eu sou um participante assíduo do tema, mas nada além disso. Mas estamos todos aprendendo, né? Sempre, né? O aprendizado continua. E principalmente com os erros, né? Sim, ainda bem que aprende. Ainda bem que aprende. Obrigada, viu? Muito obrigada, Mônaco. Muito obrigado pelo convite de vocês. Obrigada, você mora aqui. Juliana também é cofundadora, né, da DPO Center, comigo, com o Júnior, com o Dirceu, que é o nosso CEO, grande profissional, Juliana, aquela DPO que todo mundo quer aqui no nosso, na DPO Center. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho de adequação, né, para pequenas e médias empresas. E por que a gente trouxe esse tema para pequenas e médias empresas? Porque fica uma ideia para muita gente, quando fala de proteção de dados, de obrigatoriedade de se adequar à lei, que isso é só para empresa muito grande, né? E não é verdade. Isso serve, sim, para pequenas e médias empresas. Então, assim, há muito tempo atrás, quem usava os benefícios dos dados com pesquisas, perfis para propaganda e marketing, era realmente as empresas muito grandes, né? As empresas de tecnologia e tal. De algum tempo para cá, as pequenas e médias empresas começaram a utilizar também esses dados pessoais, né? Os dados dos seus clientes, dos seus usuários, tudo para embasar suas estratégias de negócio, para alicerçar os seus projetos. Então, começaram a utilizar também, sem garantir, né, a necessária segurança na utilização desses dados, compartilhando, armazenando, enfim, utilizando de diversas formas, sem garantir nenhuma segurança mesmo. E daí muitos problemas acabam acontecendo, né? Sem pedir permissão ao usuário, por exemplo, né? Então, nesse sentido, essa Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que está em vigor desde 2020,
ela vem auxiliar bastante, tanto as empresas, quanto a todos nós que somos donos, né, dos nossos dados pessoais, né? No Brasil, a gente sabe que existia, sim, um direito à privacidade, isso já é antigo, e que algumas leis também já trouxeram isso, mas foi a Lei Geral de Proteção de Dados que trouxe isso de uma maneira específica, né? E que deu um norte mesmo, deu um caminho. Como é que eu vou, como é que você deve fazer para se adequar, utilizar os dados na sua empresa da maneira correta e garantir os direitos dos titulares, né? Então, é importante a gente pensar que os dados hoje são um patrimônio, assim, sem o qual nenhuma empresa consegue sobreviver, né? Então, é o maior patrimônio que uma empresa tem, certamente, são os dados, né? Todo mundo vive disso. Todos os cidadãos também têm direitos, né, acerca dos seus dados, são direitos fundamentais, inclusive a privacidade. E a gente vai precisar saber trabalhar com isso, né? Então, chegou o momento onde a gente realmente não tinha mais como continuar sem uma lei, né, uma lei específica. E demorou muito no Brasil, porque muitos países do mundo têm uma lei, né, sobre proteção de dados, demorou muito, mas chegou. E a gente tem, então, hoje uma legislação que depende de muita regulamentação ainda, mas que já é um excelente pano de fundo aí, e a doutora Adriane vai falar disso melhor já já. E daí, o que eu fico pensando, e que tem a ver com a minha primeira questão a ser feita aí para a doutora Adriane, é o seguinte: a legislação de proteção de dados, ela traz algumas penalidades para algumas infrações, né? Então, todo mundo tem que, empresas pequenas, médias, grandes, independente do segmento dela, tem que se adequar a essa legislação. Então, o que acontece? Pequenas, médias, grandes empresas têm que se adequar a mesma legislação, né? Elas serão fiscalizadas pelo mesmo órgão, e as penalidades que estão na lei são as mesmas, né? Só que a gente sabe que uma grande empresa pode sofrer aí uma multa, né? Como penalidade de 1 milhão, e não ter o mesmo impacto que uma empresa pequena ou média sofrer uma multa por penalidade e de 100 mil, de 500 mil reais, sob pena de inviabilizar o negócio dela, né? E daí fico com uma dúvida, doutora Adriane, existe uma proporcionalidade, uma razoabilidade na aplicação dessa lei, né? Ou seja, a gente tem uma régua de aplicabilidade. Como que a gente pode pensar em fazer isso? Quem é que vai fazer essa régua aí para diferenciar? Muito bom. Bom, parabéns pela introdução, doutora Raquel. Eu acho que você ponderou bastante aí essa questão, porque realmente a LGPD ela tem um impacto para todas as organizações, independentemente do porte, se ela atua com uma questão ali econômica ou não, né? Se ela, por exemplo, se ela visa lucro, independe isso para a lei, né? E essa organização ela vai ter um impacto da mesma maneira, seja qual porte for. E realmente, quando você fala de uma régua de aplicação da sanção, porque a gente vai começar a partir de agosto, né? A gente está aí, 1º de agosto já está aí, e o legislador ele colocou aí bastante prazo para que as organizações fizessem adequação. E o que a gente vê na prática é que muitas delas estão fazendo adequação somente agora. E as sanções estão aí, né? Claro, a gente pode esperar que a autoridade ela vai ter uma certa razoabilidade para aplicar essa sanção, porque isso está definido na lei. Mas que todas as organizações, independentemente do porte, vão ter um impacto, vão, né? O que a lei ela traz, né, doutora? Ela traz essa questão que, sendo aí uma organização que lida com dados pessoais, seja ali num preenchimento de um formulário, né, seja no papel, ou como a doutora Raquel trouxe para a gente, né, não é só a questão do mundo de massa de dados, mas sim, às vezes, olha, cliente, você quer participar do nosso programa de fidelidade? Né? Só esse fato de você coletar ali alguns dados há impacto da LGPD, né? E aí hoje até publiquei,
né? Nem tudo é permitido, mas também nem tudo é proibido. Então, você tem que entender essa razoabilidade, né? Acontecendo uma situação de infração à lei, né, que seja sujeita aí a algum impacto, né, o que a autoridade já vai levar em consideração? A gravidade daquela ocorrência, né, o grau do dano para um titular de dados, para um cliente, para um empregado, seja qual titular for, né, e também vai analisar se aquela organização ela fazia alguma coisa de governança. Será que essa pequena empresa, essa empresa de pequeno porte, ela atuava, ela já sabia o que era LGPD? Ela atuava com diligência nessa temática? Ela tinha preocupação? Ela consegue demonstrar que ela estava adequada, pelo menos em parte, à lei, né? Ou 100%? Vamos imaginar o melhor cenário, né? Então, isso vai ser levado em consideração. Isso está previsto na nossa lei, no artigo 52 da LGPD, no inciso 8º do parágrafo 1º. Então, isso está previsto em lei, doutora Raquel, tá? Qual é essa régua de análise? É claro que a sanção ela não vai ser automática, vai depender de uma responsabilidade subjetiva, de provas e tudo mais, né? Tá. Ou seja, todas as empresas, independente do porte, têm um papel muito importante, né? E tem como fazer isso de alguma forma, né? Deixa eu fazer uma pergunta para a Juliana. A Juliana tem bastante experiência também em projetos, né? Eu ia falar há décadas, mas daí eu não vou falar isso, porque com essa cara de menina não poderia ser há décadas, né? Mas praticamente. E sempre trabalhando com segurança de informação, com dados e etc. E nos últimos 2 anos, aqui no DPO Center, né, tem atendido muitas empresas. Juliana, o que você coloca para a gente como os pontos mais complicados ali para as empresas pequenas e médias? Quais são as grandes dificuldades? O que você mais vê assim no dia a dia? Por que eu pergunto isso? Porque eu sei que nós temos várias pessoas aqui participando da nossa live, de áreas diferentes e muitos empreendedores. E é legal que a gente consiga se sentir ali meio, se visualizar aqui como é que os meus outros empreendedores estão vendo essa situação. Bom, primeiro, boa noite a todos. Um prazer estar aqui, né, entre mestres e doutores e professores, né? Eu, a pobre de DPO no meio, vou te falar, hein? Me sinto, assim, super honrada. E respondendo a sua pergunta, Raquel, o que a gente vê, né? Eu acho, assim, uma das maiores dificuldades, pensando na principal, a primeira eu diria que é a aceitação. Sabe, eu acho que as empresas, principalmente pequenas e médias empresas, elas têm que entender, têm que se adequar, né? Que independente do tamanho delas, elas têm sim que se adequar. E aí, assim, passando essa fase da aceitação, né? Porque sempre a gente ainda ouve muito o pessoal falar assim, mas será que a lei vai pegar? Será que vai vingar? Gente, já pegou. Então, assim, aceita, né? Passou essa fase da aceitação, sim, eu preciso me adequar. Uma outra grande dificuldade, né, que o pessoal em geral tem, é por onde começar? Por onde eu começo? O que é o mais importante, né? Eu indico um DPO, o encarregado de dados, né? Eu começo mapeando os meus processos, eu vou identificar o risco, eu tenho que pensar nos itens de segurança que eu nunca olhei, que eu sempre deixei para trás, nunca tratei, preciso revisar a cláusula. Tem gente que já fala assim, nossa, Lei Geral de Proteção de Dados vai ter multa, preciso atender o pedido do titular, como é que eu elaboro isso? E por aí as perguntas vai, né? O que a gente sempre recomenda? Primeira coisa, acho que o principal, e eu acho que o mais relevante mesmo, é realmente começar por um projeto de adequação, né? Começar o projeto de adequação com uma campanha de conscientização de todos os colaboradores, né? Todas as pessoas envolvidas naquele projeto, explicar o que é a lei, a importância da lei, o diferencial que a lei vai trazer para a empresa, para a pessoa como titular, né? Porque talvez no meu dia a dia eu não trate dados pessoais, mas é importante saber que existe a lei, o que ela vai trazer de benefício, inclusive para mim no meu dia a dia. Eu sempre falo que explicar as melhores práticas de segurança da informação, mas não naquele nível do tipo, nossa, tratamento de incidente, vulnerabilidade, não. Começa a conscientização pelas práticas de segurança do dia a dia, no que ela realmente vai conseguir aplicar ali no dia a dia dela.
né? Porque eu acho que esse diferencial, depois que eles estiverem dentro, vamos falar assim, junto, né, do projeto, entender o que é a lei, é mais fácil para que você passe para as demais etapas, né? Porque realmente acho que o mais difícil em qualquer projeto, não só esse de adequação, mas qualquer projeto, e para que você realmente tenha sucesso, é envolver as pessoas, né? Trazer as pessoas para realmente executar ali o dia a dia, né? E outra coisa que é também uma grande dificuldade, e que talvez, depois que passe essa fase de conscientização, do entendimento da lei, né? Uma outra dificuldade que as empresas têm é sempre achar que o projeto de adequação uma pessoa só resolve. Então, muitas pessoas ainda têm a visão de, por exemplo, então se eu adequar todos os meus contratos, fiz a revisão de todas as cláusulas, já estou adequado. Tem outras que já falam assim, projeto de adequação, Lei Geral de Proteção de dados é TI, então eu vou colocar um sistema, vou pôr uma ferramenta, estou adequado, estou protegido. Né? Então, assim, eu acho que outras visões que a gente também sempre pergunta, que o pessoal pergunta para a gente, não, você tem aí, me manda uma proposta que eu quero fazer adequar o meu site. Política de privacidade no site, política de cookies, estou adequado. Juliana, então, assim, sabe que você está falando uma coisa muito interessante, me perdoa te interromper, mas é muito interessante, chega a ser engraçado, porque eu tenho certeza que a doutora Adriane ouve isso muitas vezes, né? Bom, se você é advogada e tal, você pode fazer, então, um projeto de adequação da minha empresa, como se ela pudesse fazê-lo sozinha, né? Como Juliana já certamente ouviu isso em algumas situações, né, da sua área, o Mônaco, certamente, que sempre também décadas, eu ia falar décadas, mas imagina, né? Sempre trabalhou na governança de dados e tal, e as pessoas confundem muito isso, né? Então, Mônaco, me fala uma coisa, o que é mais importante, na verdade, para a gente fazer um processo de adequação, um projeto de adequação, independente do porte da empresa, tá? Mas a gente está falando aqui, mais especificamente para pequenas e médias, é eu comprar uma boa ferramenta, ou é eu treinar o meu pessoal, é o misto dos dois, ou é eu revisar meus processos, o que é mais importante? Bom, boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? E sempre que a doutora Adriane está presente, eu não tenho como não estar também, né? Maravilhoso. Fiquei com ciúme agora. Sempre é bom agora, né? E esse convite aqui da DPO Center, né? Meu grande parceiro Dirceu, a doutora Raquel, a Juliana, então é fantástico. Agora, o que é importante é que o mercado está tendo muita confusão em vários contextos, né? Primeiro, ferramenta não resolve nada. É o que eu sempre falo, né? Quando eu converso com as pessoas, 40% é processo, 40% é cultura organizacional, pessoas, entendimento, né? Aculturamento e 20% é ferramenta. Ferramenta a gente troca a hora que a gente quer, desde que minha estrutura organizacional esteja consolidada. Então, primeiro ponto, né? Nós estamos falando no compliance legal. Então, não tem como uma ferramenta você resolver o compliance legal. E o outro cenário que a gente tem é que as pessoas confundem muito o que é mapear processo, né? Porque nós sabemos que 99,9% das empresas não têm os processos documentados, estruturados, seja de uma forma mínima que seja. A gente sabe disso. Então, o que eu entendo é que para você sair de um cenário e mitigar o seu risco de qualquer tipo de sanção a partir de agosto, que parece que é a grande preocupação do mercado, é simplesmente você ter um cenário do passado, que é que nem a Juliana comentou muito bem, aceita que existe uma legislação vigente, primeiro ponto. Outro, usa o gerúndio. O que é usar o gerúndio? Faz um planejamento de um projeto de adequação, que não é um projeto, é uma cultura organizacional que veio para ficar. Coloque isso no gerúndio do que eu estou fazendo. Primeiro, que eu estou ciente que existe uma nova lei. Estou ciente de como eu trato meus titulares externos e meus titulares internos, que são os meus colaboradores, sejam terceirizados ou não,
A partir do momento que eu sei que eu estou ciente e declaro quais são essas atividades, sem precisar escrever processo, pessoal, sem querer, né, voltar ao cenário que nunca teve, não vai querer resolver tudo de uma vez só, né? Então, identifica o que você faz, identifica como você se relaciona com os titulares externos, que são os seus clientes, com titulares internos, que são os seus colaboradores e parceiros, e, a partir daí, faz um plano. E o plano pode envolver ferramenta. Não, lógico que vai ter que envolver. Tem várias ferramentas que você vai ter que se adequar. Agora, comece pequenininho, né, doutora Adriane? Comece pequenininho, né, Juliana? Começa. O gerúndio. Passo. Estou atuando, não é que eu estou esquecido, né? Gerúndio, estou atuando, tem um plano. Eu estarei fazendo, né? Estou executando, eu identifiquei como eu converso com os titulares. Então, isso é o início de tudo, né? Ou seja, é um baita de um problema. Tem um questionamento aqui do Edmilson. Peraí, Edmilson, que eu desapareci, já apareci. Edmilson Marcili, obrigada pela pergunta. Por ser um assunto muito importante, por que as grandes mídias não colaboram com a divulgação e conscientização das responsabilidades e possíveis penalizações? Eu acho sensacional. Eu também gostaria, francamente, de entender por que a gente não vê isso divulgado, né, de uma maneira bacana, assim como a gente não vê tantas outras situações, até de questões ligadas, que não tem nada a ver com isso, mas de saúde, e às vezes a gente pergunta, poxa vida, né? Por que isso não é divulgado, né? Por que isso não é interessante o suficiente para ser divulgado pelas grandes mídias? Por que será? O que vocês acham? Mas entrando aí na doutora Raquel, mas a gente teve uma propaganda massiva e maciça nos últimos 2 meses do Itaú, por exemplo, né? Sim. Quer dizer, foi uma abordagem totalmente consolidada que uma grande instituição financeira abordou o assunto do jeito que foi abordado. Entendeu? Tá tendo então, já utilizando isso, na verdade, não existe uma propaganda sobre a legislação e a importância para os cidadãos como donos dos seus dados, né, para ficarem mais atentos, de observar melhor, e etc. e tal, que eu acho bastante relevante. Em contrapartida, Mônaco, o que você chamou atenção agora, muito interessante, é a utilização mesmo dessa obrigatoriedade, ou seja, é obrigatório, ninguém faz mais do que obrigação de se adequar à legislação. No entanto, eu, empresa, faço a minha parte, cumpro com essa obrigatoriedade, mas utilizo isso, sim, a meu benefício, mostrando, né, ao meu público, né, aos meus clientes, aos meus usuários, que eu obedeço a lei, que aqui eu sou confiável, ou seja, eu trabalho isso de forma positiva no meu marketing, numa boa reputação, ou seja, é um dos grandes benefícios de adequação à LGPD. Concorda, doutora Adriane? Sim, com certeza. Também colaboro do entendimento do professor Wellington e da doutora Raquel. E realmente a gente tem essa abordagem, porque a lei ela não traz de uma forma explícita essa questão. Mas o que a gente ouve falar, realmente, ouvindo até dos próprios diretores da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é que eles vão atuar inicialmente aí de uma forma para conscientizar realmente a sociedade sobre essa questão. Mas, por exemplo, na NPPD mesmo, que a gente faz parte, na associação, a gente tem difundido bastante toda essa temática. Eu mesma também já tenho feito diversas palestras, já faz alguns anos, sobre a temática. E também aqui o próprio DPO Center tem esse canal também para que vocês também tomem conhecimento. É claro, tem aí essa abordagem do setor privado, como o Wellington comentou, que é a questão, por exemplo, da própria instituição aproveitar essa temática e falar, olha, eu estou adequado, né? Respeito os titulares que lidam comigo, os consumidores com quem eu me relaciono, né? Então, isso pode ser até um parâmetro para a reputação mesmo, né? A gente fala aí muito de sanções, de eventualmente uma indenização, uma reparação pelo Poder Judiciário, mas às vezes a gente está falando da reputação da organização. Isso pode ser afetado também, né? E só um complemento, Raquel, o que é interessante, né, é porque, assim, na Europa,
desde que a lei lá foi implementada, lá as campanhas de conscientização foram muito fortes, mesmo antes da lei entrar em vigor. Então, é muito uma questão cultural mesmo, porque lá primeiro eles difundiram, né, o próprio governo, né, muito preocupado com isso, muitas campanhas de conscientização, muitas propagandas, igual o Itaú, né, que é uma empresa privada, fez aqui, lá era o governo quem fazia, apostila, muito material, mas que é muito diferente da nossa cultura Brasil. Lá, antes da lei entrar em vigor, começaram as campanhas de treinamento e conscientização. Aqui no Brasil, primeiro entrou em vigor, agora entram as penalidades, aí sim o governo vai pensar, né, que a agência, né, a autoridade nacional vai pensar em fazer algum tipo de treinamento e conscientização. Então, essa diferença cultural, que foi o que o Mônaco falou, né? Quando a gente fala de treinamento, de conscientização, de entender e conhecer a lei, eu falo que é justamente esse o pontapé inicial, porque se você não conhece, como é que você vai implementar? Como é que você vai trabalhar alguma coisa que ainda é tão desconhecido? Né? Eu até fiz um comentário num grupo de amigos que eu tenho, eu sou do sul de Minas, eu falei, gente, vai ter uma live muito legal sobre a LGPD. Aí é aquele negócio, né? Do que você está falando? Isso não chegou aqui ainda. Né? Não chegou ainda, né? Bem capaz de pensarem que a live vai ser sobre a data de ontem do LGBT, a data de né? ontem, exatamente. Mas é verdade, entendeu? Não então, assim, Deixa eu falar uma coisa. Mas uma coisa importante, Raquel, só para abordar o que a Juliana falou, Sim. é que nós temos uma diferença cultural muito grande. A GDPR começou a ser tratada na Europa em 1953. Porque teve um histórico da Segunda Guerra Mundial, que nós, felizmente, não tivemos aqui. Então, lá o contexto da divulgação foi diretamente relacionado a um cenário histórico, cultural, do que aconteceu, porque o fato, né, as consequências diretas da Segunda Guerra estão diretamente ligadas à quebra de privacidade das pessoas. Foi o que aconteceu. Então, essa comparação é dura, né, a gente fazer, porque aqui a gente não tem essa preocupação na essência, né? Mas alguma coisa já mudou. Deixa eu só nas farmácias, sim, muitas principalmente. Coisas. Nas farmácias, Claro, não sei se vocês estão sentindo isso, né? Sim. Eu tive que assinar um termo essa semana que eu fui comprar o remédio, me obrigaram a assinar um termo, e assinou mesmo, teve que assinar. Então, quer dizer, mudou. Eu também coloquei a minha digitalzinha esses dias para passar meu CPF e fiquei até emocionada, porque a gente trabalha na área, nós vínhamos falando disso muito tempo, né? Dirceu, me diz uma coisa, você que acompanha todos os dias os projetos e que está com 1000 clientes o tempo todo, que, aliás, você se apresenta melhor, mas a DPO Center, ela é um braço da Bank Risk, que é uma empresa de inteligência financeira, né, inteligência bancária, que tem mais de 20 anos, então o Dirceu atendeu muitos e muitos e muitos clientes aí ao longo dessas décadas, apesar dele também ser muito jovem, mas e agora, né, nos últimos anos, a gente trabalha muito também com LGPD, inclusive no setor bancário, né, e Dirceu, já juntando com algumas perguntas que eu tenho visto aqui no chat, o que você tem visto, diante daquilo que a gente está conversando, de primeiros passos, assim, né? Porque às vezes a gente pensa, peraí, eu tenho um monte de dúvida, eu não sei muito bem como começar, todo projeto é um projeto caro, eu preciso de muito tempo. Eu acho que sempre são essas questões, assim, principalmente em um período agora de pandemia, de tanta crise, né? As pessoas têm muito esse receio, principalmente as pequenas e médias empresas. E daí, como é que a gente pode começar a fazer isso no seu ponto de vista? Bom, boa noite a todos. Obrigado, doutora Adriana, Ju, Mônaco, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Gabriel, Raquel. Olha, a gente, o ano passado, acho que a gente pode começar respondendo, por exemplo, a pergunta do Mário Doering sobre uma clínica que ele tem ou que ele trabalha nela, sobre o projeto, né? No ano passado, quando nós iniciamos o nosso projeto do DPO Center com a Juliana, nossa mentora, a Raquel, o Júnior, tal,
o que a gente percebeu é que existia uma grande desinformação generalizada sobre o que era fazer um projeto e que, honestamente, ia ser muito perigoso para nós, que vimos de uma empresa de tantos anos, começar a se aventurar numa coisa que a gente acha que as pessoas tinham entendido errado. E acho que o principal ponto era, graças a Deus, eu vou contratar um consultor, alguém aí, o advogado, ou os que achavam que era TI, o cara de TI, ele faz isso para mim e eu vou tocar a vida. E não era nada disso. E acho que a doutora Adriana, eu sei que a Ju, acompanharam alguns desastres por aí. E o Wellington, com certeza, também. Ou seja, alguém vendendo o que não sabia entregar, alguém comprando coisa que não sabia o que estava comprando, e a gente falou, não é isso, não é isso. Então, durante algum tempo, a gente ficou pensando o que a gente ia querer fazer, o que a gente não queria fazer. Então, Márcio, sendo objetivo, isso é a minha opinião pessoal, eu passo depois para os outros falarem o que acham, mas eu acho que a principal, eu começaria por conscientização para o teu pessoal. Galera, existe um negócio chamado LGPD. Bom, vocês podem ir na internet pesquisar, vocês podem fazer live, vocês podem fazer curso gratuito. Aliás, no final da live de hoje, a gente abre para todos que estão aqui, gratuitamente, por um mês, o nosso curso. Aliás, a gente nunca cobra esse curso, nós nunca cobramos ele. Por quê? Porque o ano passado a gente falou, a primeira coisa é as pessoas saberem do que se trata e respeitar um pouco mais a coisa do dado pessoal. Não pode ser essa bagunça que a coisa era. A outra coisa que a gente chegou à conclusão, quem vai fazer o projeto é o cliente. Não caiam nessa bobeira de pensar que eu contrato um consultor, que eu contrato um advogado, ele vai fazer para mim, porque ele não vai fazer. 70% da entrega, quem vai fazer é o cliente. Ou então ele tem que ter tanto dinheiro, que não é o caso hoje em dia, cá entre nós, que ele vai contratar um monte de gente para estar lá fazendo o projeto dele. Não faz sentido. Então, primeiro, entender. É aquilo que eu falo de planejamento financeiro lá na outra empresa, na Bank Risk, né? Eu deixei para o meu gerente do banco, ele cuida de tudo para mim. Querido, o gerente do banco cuida da vida dele. Quem cuida da sua vida é você. Mas eu não entendo de finanças. Você não entende de finanças, você não entende da vida, porque tudo começa a você querer ter que entender de finanças, o mínimo necessário para você cuidar do seu dinheiro. E aqui eu diria que a primeira coisa é quem cuida do seu projeto é você. Depois você pensa no advogado, no TI, na consultoria, mas primeiro entenda o que é isso. E hoje, a internet te dá todo o espaço do mundo para você saber disso, para você participar, tirar dúvidas e coisas do tipo. Então, acho que foi a Ju que falou, amigo, aceita que é isso que vai acontecer, a sua empresa vai ganhar muito em dar esses primeiros passos e entrar no gerúndio, e acho que, para finalizar a minha parte, nós temos 2 casos aqui de empresas que fizeram essa conscientização gratuita com a gente faz isso também para entender o mercado, e um deles, que é de São Caetano, eu acho que tem gente deles aqui, ele terminou de fazer a conscientização, ganha um selo da gente, um atestado que está por boas práticas, ou seja, eu estou começando a fazer meu projeto. No dia seguinte, uma concorrência internacional que ele participou, o que fez ele se habilitar à concorrência foi o nosso atestado de que ele estava num processo de adequação. E o nosso processo não é brincadeira, as pessoas têm que fazer o curso, têm que passar no curso, têm que assistir uma palestra, têm que criar um comitê interno de LGPD, e, enfim, tem lá uma série de coisas que a gente fala. Eu acho, Márcio, que o começo é por aí, e depois você vai descobrindo as coisas que o Wellington falou. O cara falou de mapear meu processo. Puta, eu nem sei do que se trata isso. Bom, então começa a saber. Né? Que você vai ver que a sua empresa vai ganhar transversalmente organização, eficiência, cultura digital. Na verdade, usa a LGPD a teu favor. Começa a mostrar para os seus clientes que você é uma empresa diferente. Começa a fazer marketing disso, começa a envolver as pessoas, que eu acho que é por aí. Eu não sei se algum de vocês
tem alguma coisa a acrescentar. Dirceu, então, diante do que você falou, conscientização, né, para todos os colaboradores de A a Z, formação de um comitê de LGPD dentro da empresa, nomear, né, o encarregado de tratamento de dados, ou DPO, esses seriam os primeiros passos, né? E o pilar e daí maior... muita gente... eu acho que dá uma boa... São coisas que você pode fazer sem grande esforço e delas vão decorrendo tantas outras. E daí ninguém melhor para falar um pouquinho de encarregado de dados do que a coautora do livro, né? Que entende tudo, e eu acho que isso é muito relevante, porque a gente também se depara com essa dúvida. Muitas empresas pensam que o DPO ele é obrigatório só para grandes empresas. Olha, se minha empresa for grande, eu preciso de um DPO. Mas eu tenho uma pequena empresa, minha empresa é média, eu não preciso ter um DPO. Então, esse é o primeiro esclarecimento que eu gostaria muito que a doutora fizesse sobre quem é que precisa, né, do DPO, o que o DPO faz, e eu preciso ter um DPO na minha empresa só para mim, todos os dias, eu divido esse DPO com outras empresas, enfim, fala um pouquinho disso, doutora Adriane. Vamos lá. Bom ponto, doutora Raquel, e também boas considerações do Dirceu, né? Eu achei interessante a fala do Dirceu quando ele fala do comprometimento da alta direção aí, né? Que eu acho que já vem do compliance isso, né? Tem às vezes muito aí, quando eu até vou fazer a proposta, eu falo, mas você está comprometido? Tem alguém para ficar de ponto focal? Porque realmente a consultoria ou uma ferramenta não faz milagre, né? Mas ajuda bastante. Bom, o livro que a doutora Raquel comentou é esse aqui, né, de encarregados, virou aí o livro manual aí dos encarregados, então quem tiver interesse também, né, de consultá-lo. Mas, vamos lá, o que a lei determina, pessoal? A lei determina, no artigo 41, que o controlador, o agente de tratamento, que faz a atividade com dados pessoais ali, por exemplo, coleta de dados, né, em formulários, programa de fidelização de clientes, enfim, ele tem que fazer, seja qual porte for, é o que está hoje na lei, tem que nomear o encarregado. Seja o encarregado interno, seja o DPO as a Service, que é o terceirizado. Era uma consultoria, por exemplo, tá? Isso, o que acontece? O artigo 41, parágrafo 1º, inclusive, determina que essa pessoa conste, né, no site da organização. E isso já é desde setembro do ano passado, tá? Então, se por acaso não tem essa nomeação no site, já está contrário ao que determina a lei, tá? E essa pessoa, por que ela tem que estar no site? Né? Que estranho, às vezes o nome do sócio não está no site, por que o encarregado tem que estar ali? Porque é o canal de comunicação, né? A comunicação entre os clientes, ex-empregados, empregados, qualquer pessoa com quem a organização lida, seja ela uma pequena empresa ali, ou uma média ou grande, né? E os titulares e a empresa... Né? A empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é aquela pessoa que vai ser aquela expert no assunto, tá? E até uma fala do Dirceu que eu achei bastante interessante às vezes as empresas elas acabam acumulando, a falar, aquela pessoa de TI dá conta, deixa aquela pessoa ali como encarregada. Só que a gente sabe que esse trabalho é, de uma certa forma, operacional, né? Na prática, tem aí diversas questões, tem acompanhamento de métricas de aderência à LGPD, é um projeto, é uma governança que ela tem continuidade, né? Governança em privacidade, não é porque eu entreguei hoje o projeto que eu não vou tocá-lo mais, né? Pelo contrário, você tem uma melhoria contínua dele, né? Às vezes você classificou o risco de uma atividade de uma maneira, amanhã já mudou, né? Então, a gente tem que fazer a avaliação constante aí dos processos. E a gente fala, é pouca coisa, vai demorar para chegar até mim, porque eu sou pequeno. Mas, mesmo eu faço também, né, a análise de pequenos negócios e eu vejo, né? Muitos processos não estão analisados, né? A consultoria, por exemplo, aí de PO Center, por exemplo, né? Faz a análise o quê? A fundo, vai entender todas as atividades que lidam com dados pessoais também, né? É importante esse papel. Isso mesmo. Tá, doutora?
Sumiu um pouquinho. Não. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, sim. Ah, maravilha. Eu que fiquei meio surdinha aqui. É isso mesmo, doutora. Obrigada. Raquel, Tem só uma respondendo, perguntinha. Pode finalizando a responder, depois eu vou ler uma pergunta. É a resposta do Márcio, que o Márcio perguntou. O Dirceu respondeu tá a primeira ótimo. parte do que seria o pontapé inicial, que foi o que a gente sempre, né, recomenda, que é sim a conscientização, o conhecimento da lei. E aí ele pergunta qual que é o prazo que a empresa tem. Na verdade, neste momento, o que a gente recomenda, né? Que, na verdade, assim, prazo por prazo, já deveria ter alguma coisa, né? Mas que ele comece, porque as sanções administrativas, as multas administrativas... Ele comece ontem, né, Mônaco? Ele comece ontem, o Mônaco até, né? Porque, na verdade, assim, a lei, ela já está em vigor, né? Mas as multas administrativas, que é o que está assustando todo mundo, né? Entra agora em agosto. Então, o ideal é que comece já, para que em agosto você tenha o mínimo necessário, né, implementado já para poder apresentar, que é o que o Mônaco falou, pelo menos um treinamento de conscientização, o mapeamento básico do seu projeto, né, o planejamento, a estrutura do seu projeto, para que a próxima pergunta que você fez, né, se o governo bater na porta, quais documentos apresento? Neste momento, o que você tem que apresentar olha, conheço a lei, sei que ela se aplica em mim, está aqui o meu projeto e eu já tenho isso. Porque não adianta você pegar uma lista de documentos obrigatórios, que é outra coisa que a gente vê muito, tá? Nesses projetos que a gente participa, né? Quais são os documentos obrigatórios que a lei pede? Aí vai lá na internet, baixa um monte de política, faz aquele dossiê lindo, só que você não tem a prática daquilo, né? Não tem a aplicabilidade daquilo no seu negócio. Então, antes de saber os documentos obrigatórios, é ter justamente o projeto estruturado, conhecer os dados que você trata, né, para que você, aí sim você vai pensar nos documentos obrigatórios. É a sua política de privacidade, é você ter uma política de atendimento ao titular, um procedimento definido, uma política de segurança da informação, mas primeiro pensar na estrutura do seu projeto, na abrangência do seu projeto, porque se o governo bater na sua porta, ele não vai pedir só o documento, ele vai pedir o documento e a evidência de que aquele documento realmente é a prática do dia a dia na sua empresa. E complementando o que você diz, o Adriano até disse aqui, olha, infelizmente, muitas empresas consideram que nomear o encarregado é a solução para a empresa e jogam o piano sobre ele. E aí, Raquel, tem uma outra pergunta para a doutora Adriane também responder para a gente, a da Kátia. Empresas individuais, sem funcionários, né, o e-commerce, quem seria o DPO? O correto é uma pessoa jurídica ser o DPO dessa empresa? Vamos lá. Kátia, boa pergunta, tá? O que acontece? A lei ela não fala em que a pessoa natural, por exemplo, ela também tem que se adequar à LGPD. Por exemplo, imagina, eu, Adriane, faço lá a coleta de dados, eu posso ser uma controladora sob o viés da lei, né? E aí, quando a gente chega na MEI, né, por exemplo, ou no empreendedor individual, eventualmente pode ser sim, né? Eu vejo que poderia ser o próprio, por exemplo, a dona ali do negócio, o dono do negócio, né? Vamos falar em palavras simples, né? Mas eu diria o seguinte, que às vezes pode ser muita coisa lidar com as estratégias ali, né, comerciais, e ao mesmo tempo estar adequado à LGPD, né? Então, depende, né? Mas pensando aí num pequeno negócio, às vezes faz sentido. Tudo depende, tá? Não é proibido isso. E ainda sobre... Tem uma questão aqui que está ligada, que foi feita, acho que pelo Edmilson. O Dirceu já respondeu? Não, o Ulisses fez uma pergunta relacionada a isso, doutora Adriane, para explorar um pouquinho melhor o papel do DPO e o do gestor de privacidade, que eu acho que essa é uma diferença que ela ainda se confunde, né? E tem essa mescla, né, de informação. Quem é o DPO, né, o encarregado de dados, e quem é o gestor de privacidade, né? Explanar melhor um pouquinho o papel de cada um. Sim, muito bom. Bom ponto, Ulisses. Também é muito confundido aí com ombudsman, tem a questão da confusão com ouvidoria, tem de tudo, viu? A lei, ela traz a figura do encarregado pelo tratamento de dados, tá certo? Então, para uniformizar, é isso que a lei prevê.
Tem a figura que é conhecida no mercado bastante aí como DPO, tá? Que é o Data Protection Officer. Nada mais é do que uma pessoa, é a pessoa que surgiu, como o cargo surgiu na Europa, né? Então, aí veio essa conotação desse nome, né? Oficial de proteção de dados, ou se não, Data Protection Officer, que seria aquela pessoa que é encarregada nessa temática, é aquela pessoa que sabe tudo. Alguém tem alguma dúvida na empresa sobre aquela temática? É com a pessoa ali, o DPO, que vai ser alinhada a eventual dúvida. Né? Então, fica aquela questão, é claro, na Europa tem muito mais funções, né? Esse DPO, o GDPR, o Regulamento Europeu, traz muito mais funções. Só que na lei brasileira ficou mais tranquilo. Mas o que a gente vê na prática, que as consultorias estão sendo bastante exigidas aí para acompanhar o nível de aderência, inclusive, da lei, né? E o gestor da privacidade é aquela pessoa que realmente, né, tem aí a abordagem da própria ISO 27701, que é uma ISO recente de segurança da informação, só que voltada para a temática da privacidade. E aí muito aí do pessoal está focado aí de fazer acontecer a abordagem das normas da ISO, tá? E tem a diferença também do ombudsman, que seria a questão mais de relacionamento, ouvidoria, tá? Mas vai a gosto do freguês, tá? Mas se cumprir, em poucas palavras, o artigo 41 sendo cumprido, você tá ok, tá bom? Agora vai conforme o contratante também, né, Dirceu? Eu não sei se vocês gostariam de complementar, mas normalmente o contratante é que define, né? Qual que é o termo que ele utiliza, enfim. E é interessante, a gente principalmente esse ano aqui, nós já tivemos situações que foram bem interessantes. Uma coisa que eu acho legal, assim, na abordagem da LGPD, um negócio que a gente entende é que as empresas no Brasil, elas têm uma carga burocrática, fiscal e coisas do tipo que é realmente um negócio insano, né? O cara, enfim, vencer numa empresa industrial, comercial ou de serviço no Brasil, principalmente as menores, não é uma coisa fácil. Agora, se ajuda, eu acho o seguinte, olha a LGPD como a sua cultura digital. Nós tivemos um caso de um cliente em que a LGPD eu não estava usando a possibilidade de usar os dados que eu tenho dos meus clientes. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho aqui uma infinidade de coisas aqui dentro que eu posso usar, que eu posso começar a ser mais digital na minha empresa. Eu não estava usando isso. Então, já vou começar a fazer isso do jeito certo. Né? Então, eu acho que tem uma coisa de modernismo também por trás disso, sabe? Se você falar assim, poxa, a minha empresa começou um processo de conscientização de dados pessoais, você já se diferencia do restante. Então, usar a obrigatoriedade a teu favor, mudar essa cultura da tua empresa para o digital, porque, olha, quem diria que você pudesse falar há 2 anos atrás, não precisa ser 3 anos, ok? Vamos pegar o Bradesco ou o Itaú, ou um grande banco brasileiro e dizer, daqui a 2 anos, qual é o teu maior patrimônio? Ele fatalmente diria, eu acho que são os dados dos meus clientes. Há 2, 3 anos atrás. São os 100 milhões de contas que eu tenho aqui. Pertence. Aliás, além de não pertencer, agora, a partir de julho, com o Open Bank, quem decide se quer compartilhar ou não é o seu cliente. Né? Então, enfim, com o advento do Open Bank, os bancos vão ter que trabalhar isso e saber o que eles vão fazer da vida, porque os dados não pertencem mais a eles. Pertence a quem te quiser. Tem uma outra hipótese. Tá picotando um pouquinho? Tenta dar uma arrumadinha. Tá bom, eu vou parar. Tá bom. Não, tá picotando. Okay. O seu áudio tá picotando um pouquinho.
Ele entendeu que ele quer para ele parar de falar, Raquel. Deixa ele falar, Raquel. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não, é para ele falar, é só para ele arrumar alguma coisa aí. É só um problema técnico. É o trânsito do meio digital. Ela tem uma tecla que chama picotador. Então, quando ela aperta essa tecla picotador... Tá bom, mas não é isso, não. Mas, olha, tem uma pergunta aqui do Alberto Bessa. Só relembrando, a gente tem mais alguns minutos de live e todos os participantes aqui poderão ganhar um EAD para conhecer um pouquinho melhor, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, que é muito bacana, é muito conveniente para todos, e daí com o nosso apoio, então todo mundo poderá ganhar. O Ulisses, agora há pouco, pediu um código promocional para a compra do livro da doutora Adriane. Eu vou dar um tempo para ela refletir como ela vai fazer isso. Enquanto ela faz essa reflexão, Mônaco, tem uma pergunta que é a sua cara. O Alberto Bessa está perguntando... o início da aplicação para adequação LGPD na prática, quais ferramentas são importantes? Então, vamos lá. Eu vou partir do compliance jurídico, né? Que doutora Raquel, doutora Adriane. Primeira coisa, gente, direitos autorais. Sua empresa não pode ter software pirata. Primeira coisa. Então, a primeira adequação que as empresas têm que ter, né, principalmente a pequena e média empresa, é evitar usar qualquer tipo de software pirata, porque isso passa a ser um contexto não só da LGPD. Agora, segunda coisa, existem ferramentas de mercado que nós usamos no nosso dia a dia. Quem não tem Microsoft, por exemplo? Então, é fazer essa identificação do seu core do negócio, que são os processos, né? Como você se relaciona, e a partir daí entender o ciclo de vida. O que é o ciclo de vida? É como você coleta o dado dos titulares, como você trata, como você armazena, onde você armazena, né? As pessoas adoram colocar tudo em cloud, né? Google Drive, e aí vai. Quem está acessando e como você está mantendo a integridade disso e fazendo a gestão do seu backup, da sua estrutura. Então, entende esse fluxo e, a partir daí, você pode usar qualquer ferramenta. É isso que estou falando. Então, quer dizer, ferramenta da sustentação para o fluxo todo. Você tem que entender seu fluxo fim a fim. Então, o que tem que tomar mais cuidado hoje é o que você está manipulando, onde você está manipulando, como você está tratando. Todo mundo corporativo está correndo um risco enorme com o WhatsApp. Ponto. Essa é uma realidade. Como que você vai manter um CPF de alguém, uma CNH de alguém que você recebeu no processo de marketing, um processo qualquer de atendimento, e veio via um WhatsApp? Ah, não, meu WhatsApp é corporativo. Tá bom. É corporativo, sim. Você vai pegar aquela CNH e mandar para quem você quiser, na hora que você quiser, e você pode não ter o controle se você não tiver ferramenta específica para isso. Então, pessoal, ferramenta ajuda, que a doutora Adriane comentou, ajuda, dá sustentação e dá evidência para as coisas. Agora, tem ferramenta para pequena, para média, para empresa grande, por corporate, tem ferramenta para todo mundo, para todos os gostos. Não é a ferramenta que vai impedir você de começar. Entendeu? Mônaco, então, você pode falar mesmo. A primeira ferramenta. Não, Excel, o contexto, gente. Excel. Não, o contexto, Microsoft te ajuda. A Microsoft, exatamente. Microsoft te ajuda. Você já tem... Qual a empresa hoje que não tem uma licença mínima de Microsoft? Tem um cenário de Microsoft. É lógico que não é licença básica, né? Não é isso que eu estou falando. Não é isso, não é... Olha, Ulisses, isso aí, Mônaco. Privacidade depende diretamente da segurança. Software Sim. pirata é uma grande vulnerabilidade. Ótimo, falou tudo. A gente já tem que começar do princípio mesmo. Eu vou... Olha, dá tempo de mais perguntas.
Dá tempo de todo mundo. Deixa eu colocar aqui de novo o livro da doutora Adriane, porque realmente é livro que a gente tem que ter. Não é só porque é uma cabeceira, livro não, de cabeceira, né? É um livro de cabeceira, é mesmo, para quem trabalha na área, para quem tem empresa e, enfim, precisa saber, precisa ter. E eu vou pedir para o Dirceu falar um pouquinho mais sobre o que a GPO Center faz. Porque, assim, a gente vê muitas empresas hoje em dia, né, com a chegada dessa lei, muita gente, claro, que bom, trabalha na adequação de empresas, algumas pessoas como GPO, e o GPO Center faz isso também, né? Tanto projetos de adequação, como de GPO as a service, o GPO externo, o GPO terceirizado, né? E eu quero mostrar para vocês, quero que o Dirceu fale um pouquinho do nosso trabalho, para que, caso vocês tenham interesse em conhecer melhor, é só acessar o site. Mas antes do Dirceu começar a falar, eu vou fazer uma coisa. Eu sempre quis fazer isso, ser blogueira, ser youtuber. Eu vou pedir para todo mundo curtir, ativar o sininho. Ativar o sininho? Curte a pagininha do YouTube e ativa o sininho. Assim vocês sempre ficam sabendo de tudo que está acontecendo, vão receber coisas boas, enfim, ativa o sininho aí do YouTube, tá? Dirceu, fala um pouquinho aí pra gente, o que a GPO Center tem aí de bacana e de diferencial para nós todos que estamos aqui na live? Legal. Bom, o que nós estamos fazendo nós temos como tipos de trabalho que a gente faz, que é um encarregado sob demanda ou GPO as a service, e ao mesmo tempo a gente faz projetos de adequação. A gente tem uma regra, pode se parecer meio leonina, mas essa é a regra que, graças a Deus, tem funcionado bem com a gente. Ela é o seguinte: nenhum projeto nosso começa diferentemente de começar por educação. Então, a gente dá a primeira fase gratuitamente. E por quê? Nesta primeira fase, a gente quer sentir o comprometimento da empresa, como a doutora Adriane falou, o comprometimento da diretoria, se as pessoas realmente estão querendo entender a lei. Nós damos o curso gratuitamente, nós formamos o comitê junto com eles, nós fazemos uma palestra de conscientização e tudo isso leva um mês. Se a empresa cumprir tudo isso, depois de um mês ela ganha um selo e um atestado, e ela não tem obrigação nenhuma de ficar com a gente, mas aí a gente já conhece muito dela, ela conhece muito da gente, e a gente não fala as coisas da boca para fora. A gente acredita realmente que um projeto de adequação, 70% vai cair no colo do cliente, ele tem que estar consciente disso, tem que saber que vai ser dessa forma, que a ferramenta resolve um pedaço, mas não resolve tudo. Então, o que a gente faz hoje é isso, a gente assina um contrato em que ele tem aquela primeira fase com a gente, nós não cobramos nada, e a partir daí a gente vai conhecer muito dele e ele da gente. Então, é isso que a gente faz. Quando o cliente resolve fazer um projeto com a gente, ele sabe direitinho o que ele vai ter que fazer, qual é a parcela dele nessa história toda. E acho que é isso que a gente tem ganho confiança de tantas empresas. Né? Ele tem uma equipe multidisciplinar, né, Dirceu? Que eu acho que isso é muito relevante, né, doutora Adriane? Sim, com certeza. A necessidade? Não é um projeto de uma pessoa só, né? A gente tem uma a diversidade na abordagem é muito importante, tá? Tanto aí do aspecto jurídico, de segurança da informação, da TI, e também ali da abordagem de projetos, né? É interessante você ter aí a abordagem dos projetos para fazer acontecer, né? Adianta o quê também só saber a teoria? De processos também, claro. Então, o que não falta aí adianta, porque senão você lê a lei. Parece tão simples. Quando você vai na prática, minha Nossa Senhora, a coisa não acontece, né? Então, é importante sim ter uma abordagem multidisciplinar. Com certeza. Veio aqui uma abordagem, uma pergunta aqui do Márcio, né? Do WhatsApp, Telegram. Pessoal, é o seguinte, o que a gente está abordando é o seguinte,
Tudo que você não tem controle e não tem evidência, como você vai justificar o seu compliance? Compliance é justificativa e evidência que você está aderente ou não a uma legislação. A partir do momento que você tem um ambiente totalmente aberto, cada receptor faz o que quer com o que recebeu. Qual o controle que você vai ter nisso? Então, se você não sabe para onde vai e, a partir daí, o destino daquilo, como que você vai garantir? O uso do WhatsApp e Telegram, qualquer tipo dessa ferramenta, é risco corporativo assumido pela empresa. Ponto. E é bem-vindo ao mundo digital. Assim como, né, as doutoras podem me ajudar mais que isso, o fato de você colocar suas informações no LinkedIn sobre o seu perfil profissional não garante a ninguém que pode coletar aquela informação sua do seu currículo vitae e fazer o que quiser dela. Está aberta essa informação. Então, é esse o cenário que a gente precisa tratar. E o pior, né? E o pior, o WhatsApp, ele está no Brasil ou está fora do Brasil? Fora. Transferência internacional de dados, meus amores, na íntegra. Você está mandando E muito CNH tem se discutido com o para WhatsApp, tudo né? quanto é lugar. Então, e aí, como faz? Só fazendo um adendo, porque como a gente está falando de médias e pequenas e médias empresas, né? E aí a gente está falando muito de dados. Gente, é muito importante ficar claro que sim, estamos falando de um mundo digital, mas você também tem dados em papel, documento físico. A lei também se aplica à documentação física. Então, não esqueça aqueles prontuários de colaborador que você tem, aquelas pastas que estão há anos. Aquilo também deve ser adequado, também faz parte do projeto de adequação. Anotação em papel, por isso que a gente fala, vamos começar do básico, sabe? Papeizinhos anotados, anotações ali à vista, política de mesa limpa. Então, assim, não esqueça, a gente está falando de dados? Sim, mas papel, documentação física, todo dado... Aliás, deixa eu fazer uma proposta no nosso último minuto. Posso fazer uma proposta no nosso último minuto? É tão interessante a gente saber, a gente conhecer algumas medidas já de segurança, algumas coisas que todos nós podemos fazer, tanto de ordem pessoal, na nossa vida, no dia a dia, quanto já começar a implementar isso nas nossas empresas, nosso local de trabalho. O que é que vocês acham, convidados, a gente marcar uma live para falar só de medidas de segurança, né? Pequenas atitudes que podem mudar mesmo o nosso dia a dia da nossa empresa. Pode ser uma boa? Eu acho ótimo. Vamos acho lá? que me lembra as primeiras palestras que a Juliana trouxe. Fazia exatamente isso. Foi um sucesso enorme, porque gente, um grande projeto começa pequeno, né? Que nem o Mônaco falou, não Exatamente. adianta... Legal. Porque são muitas coisas muito importantes e que a gente acaba deixando passar. E eu acho que a gente tem uma grande oportunidade. Eu sei que é muito triste o que eu vou dizer agora, mas a gente está chegando ao final. Não, é triste mesmo. É triste mesmo, sabe por quê? Porque eu estou com pessoas que eu gosto muito aqui na tela e pessoas que eu gosto muito também assistindo a gente. E eu quero deixar abração para várias pessoas que estão aqui. Emília, Roberto Pinto. Nossa, Hebe Camargo, não saia falando o nome de todo mundo. Não dá para falar todo mundo, eu vou falar... Não dá. Não dá. Mas é que tem algumas pessoas que eu sei que estão longe, que estão aqui e que eu preciso mandar beijo. Então, assim, vai para vocês todos, para minha mãe e para o meu pai. Enfim. Pati beijo, né? Beijo. Muita gente querida que está acompanhando a gente e que eu espero ver na próxima, onde a gente já tem uma outra pessoa que sugeriu um tema aqui falando de setor público, que eu acho muito relevante, gostei, que eu acho que é legal a gente falar, dá para falar disso também. Enfim, façam contato conosco, vocês têm o nosso endereço aqui, né, Dirceu? Sim. Mandem temas para lives, serão todos muito bem-vindos, viu? Gente, eu vou fazer um comentário aqui. A doutora Adriane,
ela vai fazer um sorteio para a gente de uma cópia, né, do livro impressa, autografada, tá? Para isso, a Raquel amanhã, tá? Mas, ó, a gente vai dar algumas regrinhas, tá? Eu vou ganhar, tá, doutora Adriane? Olha. Embora eu tenha mas a gente aqui não vale, tá? Eu não vou passar qual é a regra e eu vou ganhar. Mentira. Então, o que vocês têm que fazer? Tem que fazer. Daqui no final, a gente vai fazer uma pose bem bonita. Vocês vão fazer um print da tela, vão compartilhar no Instagram, vai marcar a professora Adriane e o perfil do DPO Center falando que vocês assistiram. Aí nós vamos pegar a relação de todo mundo que fez, né, que participou dessa forma, e nós vamos fazer um sorteio amanhã. A gente faz a gravação do vídeo, pode fazer ao vivo, a gente faz rapidinho pelo Instagram mesmo, o perfil do DPO Center no Instagram, para fazer o sorteio. Beleza? Show. Combinado. Ficou claras as regras ou sou eu que vou ganhar? Ficou. Então, beleza. Pessoal, e a gente deixou o nosso e-mail para quem tiver interesse em se inscrever no EAD, gratuito, durante um mês. Você fica lá, dá tempo suficiente de fazer o curso. O contato @dpocenter.net.br. A gente só vai aceitar inscrições amanhã, senão fica aberto muito tempo o e-mail e a gente não consegue controlar. Então, amanhã, quem quiser o curso, manda um e-mail, quero o curso, e a gente, a partir daí, a gente toca, tá bom? Eu vi que teve pessoas que perguntaram qual o conteúdo programático. Então, gente, amanhã pede acesso ao curso e vocês dão uma olhadinha lá se vocês têm interesse de fazer, é mais fácil, tá bom? Exatamente. Gente, boa noite, agradeço a participação de todo mundo. Um prazer estar com esse time de feras aqui. E aí, vamos fazer a nossa... a foto da... a foto, podemos né? abrir? Então vai. A foto. Gabriel, faz o nosso print, que eu quero ele. Beleza, gente. Muito obrigada, viu? Boa noite para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.